Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja bem com vocês. Comigo aqui está tudo bem, tá? Então, gente, estou vindo com essa videoaula dessa peça linda. Essa ideia de top, tá chegando o carnaval, né? Então, eu vim com essa ideia de um top para o carnaval, tá vendo? Vai vir o carnaval aí, mas pode ser usado para outra ocasião, não tem problema, né? Aí, olha só que coisa linda, que perfeito que ficou. Olha a combinação. Eu fiz um detalhe na barrinha, fiz um detalhe aqui nas costas, diminuição assim na amarração das costas, estão vendo, ó? Eu amarrei ele aqui nas costas. A gente vai diminuindo a faixa. E aí dá um lacinho ou um nó, como queiram, tá? E ficou maravilhoso. Esse tamanho aqui é um tamanho M. Esse cordão eu fiz, a pessoa pode ter a opção tanto de colocar no pescoço, como também colocar aqui, prender nas costas, separar e prender nas costas, tá certo? E dei bastante dica. Falei bastante dica na aula, tá certo? Vou deixar aí com vocês, para vocês estarem fazendo essa peça. É uma ideia. Daqui você pode fazer dessa base, pode fazer outras, tá bom? E aqui eu não coloquei o bojo, nem coloquei o forro. Pode ser forro, pode ser o bojo. Não coloquei nenhum dos dois, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Vou fazer um vídeo separado da colocação do bojo ou do forro, tá? Vou ver se eu consigo fazer esse vídeo ainda, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem da aula, tá bom? Quem tá chegando novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Glória, sou criadora aqui do conteúdo do Glory Arts, tá? E quem já está no canal, eu agradeço por quem está chegando. Eu quero que vocês se sintam à vontade, qualquer dúvida, qualquer ideia, pode deixar aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz, tá certo? E curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho de notificação para quando eu estiver colocando o vídeo, vocês estarem recebendo o vídeo novo, tá bom? Então, vamos para a aula. Então, pessoal, a gente vai começar a nossa peça colocando primeiro os paetês no fio, ó. Eu coloquei todos os paetês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como... Mas deixa eu explicar para vocês como é que vocês vão fazer. Eu faço assim. Pego o fio, eu pego uma agulha de tapeceiro, que ela não tem a ponta aqui, né? A que a gente geralmente usa para fazer os acabamentos, né? Nos barbantes, em crochê. Passo o fio, a linha. Aí eu venho aqui nos paetezinhos, sempre tem o buraquinho pra gente colocar, né? Aí eu vou passando. Às vezes a agulha é um pouquinho mais grossa, dá um pouco de dificuldade, mas vocês conseguem. Ó, só passar. Eu passo uma quantidade que eu sei que eu vou utilizar naquela peça. No bojo, a gente vai colocar no bojo uma quantidade de peças razoável. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais de 40 aqui já, ó, tá vendo? Aí vocês passam a de vocês aí dessa forma, tá? Iniciando o nosso bojo, eu vou fazer aqui 22 correntinhas, porque eu vou fazer um tamanho M. Começando pela laçadinha na agulha. Aí, a gente vai fazer 22 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 correntinhas. Laçadinha na agulha, aí eu vou pular três correntinhas, ó. Da laçadinha na agulha, você pula 3 correntinhas. E na quarta, você vai fazer um ponto alto. E a gente vai fazendo ponto alto em cada correntinha dessa que a gente fez de base, a gente vai colocar um ponto alto. Ó. Um ponto alto para cada correntinha de base. Tá certo? Eu vou fazer aqui, aí você vai afastando os paetês, né? A gente vai afastando até a hora que a gente for utilizar eles, certo? Eu vou fazer as minhas aqui, quando chegar ali no final eu volto, que é para mostrar a vocês como que a gente vai fazer a viradinha, porque aqui é o início, a gente vai virar lá do outro lado, tá bom? Pronto, gente, cheguei aqui no final, na minha última correntinha, eu vou colocar um ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha de separação. E aqui, olha, esse fiozinho a gente vai botando aqui para trás, que é pra gente embutir ele, tá? Aí, aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1, 2. Aí, aqui a gente vem na próxima correntinha, na alcinha, né, que a gente tinha feito, a gente vem colocar o primeiro ponto descendo já, ó. E vou escondendo o fio, que é já pra ir fazendo o arremate, ó. Ele tá aqui, eu vou segurando ele pra gente ir arrematando já esse fio. E aqui a gente vai descer até o início, quando a gente começou. Quando chegar lá, eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui é só ponto alto sobre ponto alto. Ó, gente, cheguei aqui no final. Tem que prestar atenção que aqui no final, você tem que fazer um ponto naquelas 3 correntinhas que a gente fez no início, né, ó. Então, contando de lá pra cá, essa primeira correntinha aqui, daquelas 3, a gente coloca um ponto, tá? Coloca um ponto alto, ó. Pra ficar certinho, veja, ó. Tá certinho, porque aqui tem que ficar reto e aqui é a nossa altura do bojo, ó. Aqui será a altura, a curvinha do bojo, né? Com aquela correntinha de separação, tá certo? Aqui a gente vai virar o trabalho. E aqui eu costumo subir assim, ó. Dentro desse espaço, eu coloco um ponto baixo e subo 2 correntinhas, pronto. E aqui no próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto. Eu gosto de fazer assim para não ficar aquele buraco das 3 correntinhas, ficar vago, ó. Aí não fica buraco, ó. Quando você faz esse ponto baixo e bota 2 correntinhas para dar altura, né, do ponto alto, não fica buraco no início da carreira, tá certo? E aqui a gente vai fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para falar para vocês como que a gente vai fazer, tá?
Aí aqui, gente, como que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai colocar os paetês, tá? Ó, eu subi uma quantidade de pontos, geralmente, deixa eu dar essa explicação. Quando eu vou colocar o paetê, eu fico com a peça pelo avesso. Você está vendo? Ó, a gente iniciou pelo direito, né? Ó, aqui está o direito da peça, aí a gente virou para fazer para cá. Então, aqui é o avesso. Ó, pelo avesso, né, que a gente vai colocar, eu puxo pego um paetêzinho desse aqui, trago bem para perto da peça, pronto. Aqui, ó, laçada na agulha, venho aqui na correntinha, no ponto de base, e passo o paetê para cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. E faço o meu ponto alto, ó. Deixa eu fazer só mais um, para poder ele ficar fechadinho. Pronto, ó. Aí, ele ficou aqui pelo direito, estão vendo, ó? Ele ficou pelo lado do direito, ó. Aí, a gente vai fazendo os pontos altos normal agora, que a gente vai colocando eles todos assim, não tem o lugar certo para colocar, porque para eles ficarem espalhados no bojo. Então, eu vou fazendo e vou olhando a altura que eu vou colocar. Vou afastando um pouquinho e vou continuando aqui. Vou colocar um aqui antes de chegar ali na curvinha, no aumento, tá? Deixa eu ver, mais um pouquinho. Pronto. Laçada na agulha. Aí, vou pegar mais um. Trago ele aqui mais para perto. Ó, laçada na agulha. Venho aqui no ponto de base, para fazer o meu ponto alto. Passo ele para cá. Puxo o fio e dou continuidade para o meu ponto alto. Já faço o meu outro aqui para deixar ele mais apertadinho. Pronto, ó. Estão vendo? Ó, já ficou aqui, ó. Já ficou já na coisa, na linha, né? Na peça. Isso é bom, gente, porque para evitar, porque tem gente que faz assim, né? Faz a peça e depois que vem colocando, fazendo a costura à parte, né? Com eles. E você trabalhando assim, dá um pouquinho de trabalhinho, dificuldade, mas você termina a peça já tá pronta, né? Não vai precisar você tá voltando e costurando os paetês, né? Fora que você vai ficar dando nó nos fios, né? Para não ficar aparecendo. Então, assim, o acabamento fica até melhor. É mais trabalhoso? É. Mas eu acho que o acabamento fica melhor. Ó, tô chegando aqui no final, fazer mais um ponto, que é esse aqui. O último ponto. E aqui no espaço das duas correntinhas, vou colocar 2 pontos. 1, 2. 2 pontos. Uma correntinha de separação. Vou pegar um paetê para botar aqui no meio. Vou colocar mais um aqui no meio. Ó, laçada na agulha. Venho aqui no meio do espaço, né? Vocês perceberam? Aí, vou tirar 1, 2, 3. O ponto alto normal. E vou fazer mais outro ponto alto. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fiz aqui dentro do espaçozinho, daquela correntinha de base que tá separada. Coloquei 2 pontos altos, ó. Fiz 2 pontos altos. Coloquei o meu paetê, ó, pra ficar bem no centro. Aliás, fiz os 2 pontos altos e fiz uma correntinha de separação, né? Coloquei o meu paetê e fiz mais 2 pontos altos. Aí, eu volto aqui para esse lado, pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez de um lado, vai fazer do outro, ó. No primeiro ponto,
já coloco um ponto alto e vou continuando fazendo, ó. A gente vai continuando, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar mais ou menos aqui na altura, nessa altura aqui desse outro paetê, eu vou colocar bem aqui, ó. Vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar na altura do... que vai ficar na mesma altura, para não ficar diferente. No final, eles vão ficar tudo espalhadinho. Cada carreira que você for fazer para colocar o paetê, você vai fazendo ao contrário da de baixo. Ó, cheguei aqui, ó. Deixa eu desmanchar mais um. Cheguei aqui, laçada na agulha. Vou pegar um paetê novamente, trago ele para perto aqui. Pronto, trouxe ele aqui para pertinho. Laçada na agulha, venho aqui no ponto de base, trago o paetê bem para cá, ó, e vou fazer o meu ponto alto normal. Ó, o meu outro ponto alto no outro ponto. Ó, aí ele ficou na mesma altura daquele ali que a gente colocou, veja. Tá vendo? Ó, ele tá na mesma altura. Aqui em cima tem um, que vai ficar aqui no meio, e tem aqui. Quer dizer, nessa carreira, eu vou colocar quatro paetês. Deixa eu ver, 4 não, 5. 5 paetês. Deixa eu fazer ali para chegar perto do outro, pra gente fazer só mais essa vez. Vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu ver só mais um. Eu não conto os pontos, gente, eu vou olhando a altura. Quando eu vejo que tá próximo, ó, já tá próximo. Então, vou pegar e vou colocar mais um aqui. Laçada na agulha, venho no ponto de base, passo o meu paetê pra cá, puxo o meu fio, vou tirar uma laçadinha, tiro 2, tiro 3. E vou fazer meus pontos altos até chegar ali embaixo. Ó. Até chegar lá no final. E no final, gente, não esquece do último ponto, tá? Porque muitas das vezes a gente não presta atenção, ó, acha que o último ponto é esse aqui. Não é esse aqui, ó. O último ponto, ó, é as correntinhas que a gente faz para subir. Aí, aqui, ó, bem aqui na correntinha, vou colocar mais um ponto. Pronto, ó. Vendo? Fica assim. Esse é o lado do avesso, que não tem paetê, e esse é o lado do direito. Ó. Estão vendo? Ó, eu coloquei mais ou menos, espalhei mais ou menos assim para ficar na altura. Deixa eu ajeitar esse aqui que ele não tá querendo, ó. Pronto. Mais ou menos a altura do que eu coloquei do outro lado, estão vendo? Ó, e aqui no meio, ó. E aí, eu faço assim, o lado direito eu gosto de deixar aquele que a gente inicia, né? A primeira carreira que a gente inicia, essa é o lado direito que eu coloco da minha peça. Esse lado é o avesso, que a gente trabalha pelo avesso, é onde a gente trabalha com paetê. Agora, a gente vai voltar nessa carreirinha que a gente volta, a gente não coloca o paetê. Deixa eu virar aqui, ó. Um ponto baixo para iniciar, para não ficar espaçado o buraco, e vem um ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Esse é o direito da peça. Pelo lado direito da peça, a gente não coloca o paetê.
Então, a gente vai até o final. Ó, vamos fazer até o final. Quando chegar lá onde tem o espaço da correntinha, a gente vai colocar 2 pontos altos. Vou fazer o meu aqui, quando chegar lá, eu volto para mostrar para vocês. Ó, gente, cheguei aqui no final, onde tá o meu espaço, ó, daquela correntinha, vou colocar 2 pontos altos. 1, 2, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. E aí, aqui a gente vai continuar descendo só com pontos altos, tá? Ponto alto sobre ponto alto, a gente não vai usar os paetês desse lado. Só quando a gente voltar pelo avesso. Eu vou fazer as minhas aqui. Quando eu estiver lá no final, voltando pra gente colocar o paetê, eu volto, tá? Olha, gente, cheguei aqui pelo lado avesso, estão vendo? Ó, aí eu viro a minha peça pelo lado de cá para mim olhar mais ou menos aonde é que tá os paetês. Então, eu vou colocar um aqui, desse lado, que vai ficar entre um e outro, eu vou colocar aqui. Vou colocar outra aqui, ó, vai ficar no meio desses dois aqui, eu vou colocar uma aqui. Um no centro, que eu sempre coloco aqui no centro, outro aqui no meio e no meio desses aqui. Ó, já tô com um aqui pra gente colocar ele bem aqui, que ele vai ficar bem no meio dos que tá aqui na frente, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui no ponto de base. Acho que tem 2 paetês aqui, gente. Peraí, deixa eu soltar aqui. Pronto. Laçadinha na agulha. Cuidado para você não pular aqui, tá? É no ponto de base, pego a laçadinha lá, passo ele pro lado de cá e termino o meu ponto alto, ó. Vou fazer o próximo no outro espaço, ó, tá vendo, ó? Normalmente, ó. Ó, já ficou aqui, ó. Aí, ele ficou bem na altura, ó. Gente, eu vou desmanchar, que eu tô achando que ele não ficou, ó. Tá vendo? Ele ficou muito aqui embaixo. Deixa eu desmanchar e botar ele mais pra cima um pouquinho. Fazer mais 2 pontos altos. Ó. Fazer mais uns 3 pontos altos pra botar ele mais afastadinho, que senão ele vai ficar muito em cima do outro. Deixa eu ver. Mais um. Aí, você vai olhando. Aqui já dá. Você vai sempre olhando e vai colocando não muito em cima do outro, tá? Ó, laçadinha na agulha, puxo ele bem pra cá, venho no ponto de base, pego o fio lá de trás e vou tirando as minhas alcinhas do ponto alto. Vou fazer o outro ponto alto no outro espaço, não é no mesmo lugar, tá? Acompanhando ponto sobre ponto, ó. Ó, tá vendo como agora ele ficou bem no meio, ó? Ó, ficou bem no meio, onde tá os outros dois, né, da frente. Aí, aqui eu vou fazer mais outros pontos, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Pra quando chegar ali em cima, entre os outros dois, a gente coloca mais um. Eu gosto de fazer assim pra ficar harmonioso, né? Mas, se você quiser fazendo do seu jeito, tipo, coloca aqui, coloca lá, dá certo também. Eu gosto de fazer assim porque fica harmonioso. Vou botar bem aqui, mais aqui no meio, tá vendo? Vou fazer mais um pouquinho. Vamos lá.
Gente, é ter paciência. É um pouquinho de trabalho, mas é só ter paciência que dá certo. Nosso crochê é assim mesmo, né? É paciência. Com calma, tranquilidade, não precisa de correria. Ó, vai afastando, vai fazendo até você ver. Ó, pronto, aqui já dá, ó, tá vendo, ó? Desmanchar só mais um. E agora eu vou botar o meu mais um. Vamos lá. Ó, da laçadinha na agulha, venho no ponto de base, pego o fio lá de trás e vou fazendo o meu ponto alto normal, tirando normal. Mais um pontinho no outro ponto. Ó, tá vendo? Já vai, ficou bem no centro do outro. E aqui a gente vai fazer mais pontos altos sobre ponto alto, para quando chegar lá, a gente... Vou fazer aqui com vocês, que é para qualquer dúvida, né? Aqui a gente sempre, eu faço assim, coloco dois pontos altos, faço a correntinha de separação, aí é que eu coloco. Para ele ficar mais ou menos no centro, né? Ó, cheguei aqui, vou colocar dois pontos altos na correntinha de separação. Ó, uma correntinha de separação, aí eu vou pegar um paetê, trago ele pra cá, deixa eu ver se tem dois. Não, tem um. Laçada na agulha, venho aqui no espaço da correntinha, passo o paetê pra cá, pego o meu fio e vou fazer o meu ponto alto normal, ó. São dois que a gente tem que colocar aqui, né, no espaço da correntinha. Pronto. E aqui eu vou descendo nos outros pontos altos sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, como é que ele ficou. Deixa eu puxar aqui. Ó. Ficou bem no centro. Tá vendo, ó? Ficou bem na altura do centro, ó. E aqui a gente vai fazendo assim, ó. Aqui eu vou colocar outro, bem aqui eu vou colocar outro. Aqui eu vou colocar outro, no meio desses dois aqui, ó. Vou colocar outro bem aqui, mais ou menos na altura desse aqui que eu coloquei do outro lado. Então, assim, a mesma coisa que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro lado, ó. Mesma coisa que eu faço aqui, vou fazer desse lado. E vou deixando eles bem espalhado, né? Para não ficar muito juntos, tá? Desse jeito aqui. E sempre como eu tô falando, esse é o lado do direito, esse é o lado do avesso. Sempre que a gente for fazer a carreira do avesso, é que a gente coloca o paetê. Vou descer aqui, quando eu for voltar, eu vou voltar pelo direito. Então, já não coloco paetê, tá vendo? É igual essa, ó. Uma carreira sem, que é o do direito, quando vou fazer o avesso é que eu coloco o paetê, tá? Vou mostrar a outra base que eu já fiz pronto, que tá pronto, ó. O outro lado já tá prontinho, ó como é que fica. Estão vendo, ó? Eles ficam todos espalhadinhos quando eu faço assim. Que cada carreira eu vou colocando, ó, entre um e outro, ó. Entre um e outro. Aqui em cima sempre eu coloco, em todos eles eu coloco, ó. Todos eles eu coloco, tá vendo, ó? Entre um e outro eu fui colocando, para ficar bem separadinho, né? Ó, eu vou fazer os meus aqui, finalizar. Então, é isso, não tem dificuldade. Todas as carreiras, vocês vão trabalhar dessa forma. Aqui no centro, onde tá o espaço da correntinha, geralmente não, sempre é dois pontos altos, uma correntinha de separação e dois pontos altos, tá? E ponto sobre ponto, não esquecendo de fazer o ponto aqui, o último ponto daqui de baixo e ficar retinho, porque se você não faz aquele último ponto, ele vai ficando torto. Ele não vai crescer aqui retinho, ele vai ficar entrando, tá? Então, cuidado nisso, preste atenção nesse detalhe, tá certo? E aqui eu vou fazer
vou fazer por 9 carreiras. Deixa eu ver, só conferir aqui, ó. Aqui eu fiz, ó, a primeira carreira, conto como primeira, né? Ó, primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras. Eu vou trabalhar por 9 carreiras dessa forma. A última carreira, a 9ª carreira, a gente não coloca paetê porque ela tá pelo lado direito, tá certo? Então, eu vou fazer as minhas aqui. Quando eu estiver com todo esse bojo pronto, eu volto pra gente poder unir um no outro e aí a gente fazer a parte de baixo, tá certo? Pronto, pessoal, o que que eu terminei, ó. Eu fiz 9 carreiras, né? Cada um bojo desse tem 9 carreiras, tá? E a 9ª carreira, ela sempre é sem os paetê, como eu já falei. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir essa carreira, o bojo no outro bojo, né? Deixa eu afastar aqui meus paetês. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Direito com direito, ó. Aqui tá o direito do meu bojo, que eu já tinha feito um, né? E aqui eu vou colocar o outro, ó. Aqui coloquei o outro bojo. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Pronto. Puxei aqui meu fio. Então, direito, ó. Direito com direito, tá? Ó, os paetê tá tudo pra fora. Aí, aqui, a gente vai emendar pelo menos aqui uns 10 pontos, certo? Uns 10 pontos a gente vai fazer essa união. Vou colocar aqui no ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, como a gente fazia, né, para subir a carreira. Venho aqui no outro e vou fazer um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo. Igual como se a gente fosse fazer uma carreira, né? Subir uma carreira. Aí, aqui, nesse outro aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar só uma alcinha. Eu não vou pegar no ponto todo, ó. Uma alcinha de cá e uma alcinha de lá, ó. E vou fazer um ponto baixo. Vamos lá, mais uma vez. Ó, a alcinha desse meu bojo. Deixa eu aproximar, tá muito longe, né? A alcinha desse meu bojo da frente com outra alcinha do bojo lá de trás. E faço um ponto baixo. A alcinha desse bojo e com a do outro lá. Pronto. Cada ponto desse eu pego só uma alcinha desse primeiro bojo e uma alcinha do outro bojo. Ó. Deixa eu arrumar aqui. Mesma coisa, ó. Uma alcinha, ó. Uma alcinha do lado de cá, uma alcinha do lado de lá. Aí, a gente vai fazer até uns 10 pontos, uma altura de 10 pontos, ó. Só para ficar mais fechadinho, para não ficar tão aberto. Deixa eu ver, ó. 2, 4, 6, 8, 9. Fazer mais um. Ó, uma alcinha só e outra alcinha do outro bojo. Pronto, deixa eu mostrar para vocês como é que fica. Ó, como fica a união perfeita, tá vendo, ó? Quando você pega só uma alcinha. Essa alcinha que eu tava pegando, ó, você pega uma alcinha de um lado, outra alcinha do outro. Gente, voltando. Uma alcinha de um lado, uma alcinha de outro. Geralmente, você pega a alcinha de cima aqui, ó. Ó, a correntinha tá pro outro lado, né, ó, pro lado de dentro. E eu vou pegar essa essa alcinha de fora, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa alcinha da correntinha com a outra alcinha do outro lado, ó. Porque aí dá esse efeito aqui, ó. Só nas alcinhas, tá vendo, ó? Fica perfeito, ó. Tá? E aí, aqui a gente vai cortar o fio, ó. Só subir só um pouquinho, que é pra
o bojo ficar mais unido um pouquinho, para não ficar abrindo. Então, por isso que a gente fecha esse pouquinho pelo menos esses 10 pontos. Aqui dá mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Ó, acho que já tá quase dando para visualizar. Tá ficando legal, né? Pronto, aí aqui eu vou cortar meu fio. Cadê meu cortador? Tá aqui. Vou cortar meu fio e arrematar. Pronto, puxei, deixei que depois eu vou colocar, faço o arremate dele. E aqui, ó, agora a gente vai, vou tirar os paetês, que eu já não vou mais utilizar, né? Que deu certinho, ó. A mesma quantidade, gente, ó, a mesma quantidade que tem em um bojo, ó, eu coloquei no outro, pra ficar igual, ó. Mesma coisa, intercalando, como eu tava falando para vocês, ó. Vai intercalando entre um e outro, ó. Fica perfeitinho. Aí agora a gente vai fazer um acabamentozinho aqui embaixo. É uma carreira de meio ponto, tá? Ó, laçadinha na minha agulha. Eu venho aqui, ó. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui de base, tá vendo, ó? Vou prender meu fio aqui. Vou fazer um ponto baixo. Ó, um ponto baixo e uma correntinha. Laçada na agulha, e aqui em cada ponto alto desse deitado, eu vou colocar 2 pontos, ó. Meio ponto, aliás, ó. 1, 2. Viu? Deixa eu ajeitar aqui. Meio pontos altos, ó, tá vendo, ó? Aí, laçada na agulha, não faço nessa união aqui, ó, onde tá em cima, é dentro do ponto, o ponto alto deitado, tá? Ó. Deixa eu... Pronto, ó. Tá vendo como é que fica? Não faço nesse aqui, vou lá dentro do ponto e faço mais um. Se por acaso você vê que precisa, ó, cheguei aqui, ó, vai precisar colocar um aqui, porque aqui o outro ponto tá muito longe, vai ficar um espaço muito grande. Então, aqui eu vou vir colocar um aqui, ó, um meio ponto alto. Pronto, ó. Então, em alguns pontos desse aqui, vai ser necessário você colocar 2 e outro você vai ter que colocar na união, né, onde a base, né, do ponto alto, tá vendo, ó? Porque a gente não tem que colocar muito ponto aqui para não ficar embabadando muito pano, tá certo? Muito ponto sobrando, tem que ficar os pontos certinho e retinho, ó. Aqui foi um arremate que eu fiz, deixa eu cortar ele aqui, para não atrapalhar. Pronto. Vamos aqui mais uma vez, pronto, aqui, ó. Aqui eu coloquei 2 pontos, né? Coloquei aqui e coloquei 2 pontos aqui, ó. Se eu colocar no próximo aqui, ó, como ele vai ficar muito, ó, fica feio. Então, aqui cabe mais um ponto aqui, ó, no meio dos dois, da base do ponto alto. Aí, eu venho nesse aqui e vou colocar dois meio ponto, ó. Já aqui, ó, eu não vou colocar nessa base aqui, eu não vou colocar, porque tá muito juntinho. Aí, aqui eu vou colocar aqui, no ponto alto, deitado, ó, 2 meio ponto, ó. Tá vendo como é que tá ficando? Então, assim, você tem que ter essa percepção, tá? Aqui já não cabe, tá vendo? Que tá bem juntinho. Quando o ponto tá maior, então você não coloca. Você pula pro próximo. Quando você vê que tá muito longe, vai ficar muito arregaçado, muito aberto, aí você coloca nessa base, tá? Ó, tá vendo? Não tá ficando muito ponto. Eu vou fazer o meu até o final e volto para mostrar para vocês
o resultado, tá? E explicar melhor como é essa parte aqui, porque a gente não pode deixar muito ponto, justamente por isso, para ficar bem certinho no corpo, tá? Não ficar muito ponto sobrando, ó, para ficar justinho, tá? Eu vou fazer os meus aqui, quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês. Ó, pessoal, cheguei aqui no final, fiz todos eles, ó como é que fica. Fiz na base todinha. Então, a quantidade de pontos que você colocar aqui, ó, não pode ser muito, que é justamente para fechar um pouquinho, para ficar retinho aqui, ó. Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, vocês estão vendo como é que tá ficando? Deixa eu virar pro outro lado. Ó, para ele ficar reto. Se você bota muito ponto aqui, ele vai fazendo isso aqui, ó. Vai ficando rodado, e não é o que a gente quer. A gente quer ele retinho aqui, porque aqui a gente vai fazer o corpinho da frente, descer retinho aqui, ó, o corpinho aqui, tá? Aí agora, a gente vai subir em ponto alto essa carreira, tá? A gente vai fazer carreiras de ponto alto agora, ó. Virei o trabalho pro avesso. Vou colocar aqui um ponto baixo, que é pra gente subir o ponto alto, ó. Uma, duas correntinhas. E no próximo ponto, ponto alto. E aqui a gente vai fazendo ponto alto sobre ponto alto em cada ponto de base, tá? Ó, veja como é que fica. E aqui ele vai ficar retinho do lado de cá, tá? Ó, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá no final e a gente volta. Aí aqui eu vou fazer uma quantidade de carreiras, umas 6 carreiras, certo? Vou fazer 6 carreiras, ida e volta de pontos altos, não vai ter nenhuma alteração. Quando eu estiver finalizada a minha, eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? E para a gente passar para a próxima etapa. Pronto, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês. Olha, finalizei aqui. Ó, veja como é que ficou. Deixa eu arrumar aqui a câmera, gente. Pronto, ó. Ficou assim. Eu fiz 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, certo? Fora a do ponto, meio ponto alto, né? Que eu não conto com ela. Então, tá aqui, ó. Ficou assim. Tá vendo como fica retinho, ó? Ó, retinho. Não ficou aberto, ó. É esse resultado aqui. Se você colocar muito ponto aqui, naquela que a gente falou do ponto meio ponto alto, né? A gente diminui, colocar poucos, né? Então, por isso que eu falei, se você colocar muito, ela vai ficar rodado, então vai ficar muito assim, ó, preguiado. E para ficar esse efeito aqui retinho, ó, é aquilo que eu expliquei na outra parte, tá? Então, aqui, ó, fiz 6 correntinhas, 6 carreirinhas, né, ó, ficou no tamanho bom. Deu o efeito, né, do bojo já, olha como tá ficando lindo. Tá ficando lindo, gente, olha. Aí, aqui, como eu terminei desse lado de cá, eu já vou fazer essa parte aqui. Essa parte aqui a gente vai fazer para poder amarrar nas costas, certo? A gente vai fazer algumas diminuições. Vai ser também em pontos altos. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer desse lado. Esse lado a gente vai fazer, vamos subir em pontos altos. Aqui, finalizei a minha aqui, ó. Aí, aqui eu vou dar mais um pontinho aqui, aquela questão do ponto baixo, né? Para não ficar o buraco, o espaço, ó. Eu venho aqui, ó, ponto baixo, 1, 2 para dar a altura de um ponto alto, e venho aqui dentro desse ponto alto e coloco um ponto alto.
venho aqui novamente dentro do ponto alto, deitado, e coloco mais um ponto alto. Ó, para que não fique também muito, o que que a gente faz? Eu não vou botar aqui na união, né, onde a base do ponto alto, eu vou colocar dentro do ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar mais 2 também, igual como a gente fez lá, que eu acabei de falar. Eita, tá escapando. 1, 2. Aí eu já venho aqui, se eu perceber que vai ficar muito longe, olha, veja aqui, ó. Se eu perceber que eu colocando aqui vai ficar muito espaço, ó, se eu colocar um aqui, deixa eu colocar para vocês verem. Eita, que tá difícil hoje. Pronto. Pronto, ó. Tá vendo como fica muito espaço? Não é legal. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui minha agulha, pronto. Ó. Aqui, o que que eu vou colocar? Um ponto alto nessa base aqui, ó. E aqui dentro do ponto alto, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, mais uma vez, vou colocar no ponto alto. Ó, tá ficando retinho. Mais um ponto alto. Aqui, vamos ver, vou colocar na base. Um ponto alto. E aqui dentro do ponto alto, 2 pontos altos. Pronto. Aqui, vou colocar um aqui na base. E aqui, vou colocar 2 pontos altos. Sempre nesse ponto alto deitado, eu coloco 2 pontos altos. Vamos colocar aqui nessa base, vamos colocar mais um ponto alto. Deixa eu ver como é que tá ficando. Aqui, ó. É porque aqui tem 2 pontos altos que está agarrado ali no início, ó. Tá vendo? Ó, já arrumou. Aí, aqui a gente vai passar a mesma quantidade de pontos aqui, mais ou menos, o que a gente uniu aqui. Eu vou passar um pouquinho aqui para o bojo também, que aí dá uma sustentação melhor. Aí, aqui eu botei um aqui bem em cima do meio ponto alto. Vou colocar um aqui antes do ponto, que é na base. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ficou muito espaçado. Eu vou colocar menos, eu vou colocar bem no meio do ponto alto. Aqui. E aqui eu vou colocar no primeiro ponto do bojo. Pronto, ó, tá vendo? Ficou perfeito. E aqui eu botei no primeiro ponto, vou ver se eu faço 10 pontos altos aqui. Pra ver se fica bom na altura do encontro ali do bojo. Deixa eu ver aqui. Se eu não botar 10, eu vou botar uns 5. Deixa eu ver. 2, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se fica bom já. Mais um. Vou colocar 8. Deixa eu ver. Ó, na mesma altura daqui, desse encontro aqui, ó. Tem um encontro aqui do bojo na frente, ó. Mais ou menos na mesma altura dele, certo? Deixa eu botar aqui na mesa para ficar melhor para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó,
mais ou menos na mesma altura daqui, ó. Estão vendo? Coloquei, passei 8 pontos altos pro bojo, que aí, na hora que a gente vai amarrar aqui, ó, puxar aqui na lateral, que é debaixo do braço, ele dá uma sustentação melhor aqui para o bojo do que fazer só aqui na parte de baixo, tá? Aí, agora a gente vai virar o trabalho. Deixa eu virar aqui a minha... Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Ponto baixo primeiro, que é para não ficar aberto. 2 correntinhas. E aí, eu vou trabalhar aqui mais ou menos, gente, em carreiras de ida e volta, mais ou menos uns 10 centímetros, ou umas 10 carreiras. Eu vou ver aqui. Se eu fizer menos, eu volto, quando eu voltar, para falar para vocês, porque eu vou fazer mais ou menos isso, uns 10 centímetros ou umas 10 carreiras sem diminuições, tá? Ponto alto sobre ponto alto, sem diminuir. E aí, só depois é que a gente vai começar a diminuir essa amarração das costas, tá? Mas a ideia é essa, vou fazer umas 10 carreirinhas mais ou menos, sem diminuição. Quando eu for fazer a diminuição, eu volto, viu? Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó, fiz 9 carreiras de ida e volta, ó, foram 9 carreiras assim, ó, da lateral, ida e volta, retinho, sem aumento, ó, retinho aqui com a parte de baixo, retinho aqui em cima, sem aumento, sem diminuição, 9 carreiras ao todo. E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? Deixa eu botar aqui. Vamos agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuição e outra carreira sem diminuir. Como que eu faço? Finalizei aqui, não faço ponto baixo aqui nesse ponto onde eu estou. Eu vou fazer aqui no segundo ponto, ó. Ponto baixo, 2 correntinhas para dar altura do ponto alto e no próximo ponto alto. E vamos fazendo ponto alto até o final. Aqui já foi feito uma diminuição, tá? Eu não fiz naquele ponto que eu sempre faço, fiz no ponto seguinte, né, ó. Já fiz uma diminuição. Lá no final, a gente também vai fazer uma diminuição quando chegar lá, tá? Eu vou fazendo os meus aqui. Quando chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Pronto, pessoal, voltei aqui pra gente fazer a diminuição do outro lado, ó. Aqui eu fiz a diminuição desse lado de cá, agora eu vou fazer a diminuição do outro lado. Aqui eu faço assim, eu não faço lá no final, eu faço um ponto antes. Então, aqui tá sobrando 4 pontos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui, faço metade do ponto alto. Venho no próximo e faço a metade do ponto alto, ó. Então, eu fiquei com os 2 pontos altos na agulha, né? Aqui, vou tirar as 3 alcinhas de uma vez só. Laçada na agulha, venho nesse último ponto e vamos fazer um ponto alto. Espera aí que soltou. Pronto, ó. Fiz a minha diminuição daqui da parte de cima, tá? Viro o trabalho. E aqui não vou fazer diminuição, a gente vai fazer uma carreira a gente faz diminuição e a outra não, né? Lembra? Então, aqui, nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo e vou subir 2 correntinhas para dar altura do ponto alto, no próximo ponto alto, e vou fazer até o final toda em ponto alto sobre ponto alto. Não vou diminuir, ó. Não vai ter diminuição.
Aí, na próxima carreira, a gente faz diminuição. Então, por algumas carreiras aqui, eu vou fazer assim, uma carreira com diminuições e outra não. Eu vou fazer as minhas aqui, quando eu for mudar novamente de ponto, eu vou avisar para vocês. Aí, mostro como que a gente vai fazer a próxima etapa. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, as minhas quantidades de carreira que eu fiz de diminuição. Vamos lá, vamos contar aqui, ó. Eu comecei a diminuir daqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras sem diminuições. E fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com diminuições. Uma diminuição e uma carreira sem diminuir, né? Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Só diminuindo. As carreiras que a gente vai fazer agora vai ser só diminuindo, só carreira de diminuição, até eu chegar mais ou menos numa a largura da alça que eu quero, mais ou menos assim, 1 centímetro e meio, certo? Então, a partir de agora, eu só vou diminuir as carreiras. Antes eu estava fazendo uma carreira de diminuição e outra não. Agora eu vou só fazer carreira de diminuições, certo? Aqui eu vou pular o primeiro ponto, já venho aqui, já vou fazer a primeira diminuição. A diminuição aqui embaixo, né? Nesse lado, até chegar do outro lado e fazer a outra diminuição. E aí, só diminuindo, tá? Aí, eu vou fazer aqui as minhas. Quando eu retornar, já vai ser na largura da alça que eu quero, que é para fazer a amarração nas costas. Porque esse top aqui, ele é de amarração nas costas, tá bom? Aí, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer até chegar a alça fininha para poder amarrar nas costas, tá bom? Pronto, pessoal, ó. Cheguei aqui na largura que eu quero que fique a minha alcinha de amarração, certo? Ó, ela ficou com 4 pontos, tá vendo? 4 pontos altos. Agora, eu não vou mais diminuir e eu vou fazer por uma certa altura, só ir de volta para ficar só 4 pontos. Para continuar, né, nessa de 4 pontos. Então, vamos ver aqui, ó. Eu fiz 9 carreiras sem diminuição. Eu fiz 5 carreiras, assim, uma carreira diminuindo, outra não, diminuindo, outra não. Nisso eu fiz 5 carreiras assim. E depois eu fiz só carreiras de diminuições, até ficar com 4 pontos. Vejam, 4 pontos. Então, agora eu vou fazer nessa carreira de 4 pontos até atingir uma altura que eu vou ver aqui que vai ficar bom, que é para amarrar aqui nas costas, ó. Pra gente fazer a amarração nas costas, tá? Então, eu vou continuar fazendo as minhas aqui. Quando eu atingir essa altura, eu volto para mostrar para vocês, tá certo? Aí, aqui, ó, não vai ter diminuição. É só 4 pontos, ida e volta, ida e volta. Ó. 4 pontos e sem diminuir. Ó. E assim eu vou fazer. Pronto, pessoal, voltei aqui. Olha só como ficou. Fiz de um lado a faixa de amarração nas costas, ó. Fiz a faixa aqui, ó. Fiz por 22 carreiras, só com 4 pontos, ó. Ida e volta, ida e volta. Foram 9 carreiras sem diminuição, 5 carreiras com uma diminuição e uma sem. Depois das 5, a gente foi só diminuindo até chegar em 4 pontos. Chegou em 4 pontos, você faz o tamanho que você quer para a sua faixa. Fiz do outro lado a mesma coisa, olha só.
A mesma coisa foi feita do outro lado, ó. Mesmo detalhe, certo? Aí aqui a gente é para fazer o laço, né, ó. Pra prender. Peraí, deixa eu prender aqui melhor, ó. Esse aqui vai dar um nozinho ou faz um laço. Fica o gosto da pessoa. Ó, faz um lacinho. Isso aqui é as costas, ó. Isso aqui vai ficar para as costas. Agora, a gente vai fazer o cordão aqui da alça do bojo, certo? E no bojo, você pode ou colocar o bojo, aplicar o bojo aqui, né? Costurando mesmo com a mão, tá? No bojo. Ou você pode colocar o forro. Eu vou ver aqui o que vai ser melhor para mim. Eu tô pensando que eu vou colocar forro, tá? Que eu acho que vai ficar mais delicado. Eu acho o bojo muito grosseiro, depende muito, tá? Então, pessoal, agora a gente vai fazer os acabamentos e as alças do nosso top, tá? Eu não vou fazer no branco, eu vou fazer nessa corzinha aqui, ó, cru, a cor natural. É a cor cru, para dar uma diferenciada nas alças, certo? Porque o acabamento que eu vou fazer, a gente faz o acabamento e já faz a alça ao mesmo tempo, tá? Ó, vou dar minha laçadinha aqui. Posso iniciar em qualquer lugar. Deixa eu iniciar daqui. Porque eu vou fazer na volta toda, tá, gente? Nele todo. Então, eu vou começar daqui. Vou começar bem daqui, ó. Vou dar um ponto baixo. Pronto, um ponto baixo. E vamos... Peraí, tá muito frouxo esse ponto aqui, deixa eu... Ó, vamos fazer aqui, eu desmanchei aquele ponto que eu tinha feito, que ficou muito frouxo. Vou botar outro aqui. Ponto baixo. Pronto, fechei aqui o ponto baixo. E vou vir sobre cada ponto com ponto baixo. Ó, ponto baixo sobre cada ponto de base. Só para dar um detalhezinho na peça. Ponto baixo sobre os pontos de base. Ó, estão vendo? É só para dar um detalhezinho. E aí, quando chegar lá na parte de cima da alça, aí eu vou fazer a alça, quando chegar bem nessa correntinha de separação que a gente tem aqui em cima, eu vou fazer um ponto baixo, né, nela, e vou subir 150 correntinhas, que é pra gente fazer o cordãozinho. Eu subo 150 e vou descendo nesse cordão de corrente, eu vou descendo ponto baixíssimo em cada correntinha. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, tá? E aí, quando eu volto, aí eu prendo com ponto baixo e já vou fazendo o acabamento do outro lado. Vou fazendo o acabamento. Que assim, a alça, ela fica mais presa, que quando você faz o acabamento, trabalha com a peça e já vai fazendo a alça, o cordão, né? Ela fica presa, não solta. Olha que delicadeza que fica, gente. Tá vendo? Então, eu vou fazer a minha aqui. Tô quase chegando aqui na corrente já. Aí, eu vou fazer 150 correntes. E quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o cordão. Ó, quase chegando aqui. Ponto baixo. E aqui dentro da corrente, ó. Vou fazer um ponto baixo naquela correntinha de espaço. E vou subir agora 150 corrente, ó. Vou fazer 150 corrente e vou voltar. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó. Pronto. Aí, eu volto assim, ó.
pulo essa corrente que tá encostada da agulha, né, que é da laçadinha. Na próxima, faço um ponto baixíssimo e passo por ela. Só o início que é um pouquinho complicado. Pronto. Passei o primeiro e vamos descendo todinho esse fio, esse cordão, com ponto baixíssimo, ó. Só ponto baixíssimo. Cada alcinha de corrente, a gente vem com ponto baixíssimo. E ele vai ficando assim, ó, o cordão, tá? Eu vou fazer os meus aqui. Quando eu finalizar, eu volto. Aí, eu vou fazer vou subir esse cordão. Vou fazer esse cordão. Vou descer com ponto baixo, igual como eu tô fazendo aqui, ó. Igual como eu fiz aqui, certo? Vou fazer aqui, vou fazer o cordão, vou dar a volta nele toda, né, na faixa toda. E quando chegar aqui, eu vou fazer diferente. Aí, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Ó, pessoal, voltei aqui só para mostrar para vocês, ó. Fiz o cordão, ó. Fiz o cordão todinho, né? Ó, 150 correntinha, voltei, ó, como ele fica perfeito. Fica lindo, ó. Aí, aqui cheguei, ó. Cheguei aqui, né? Ó, tinha feito ponto baixo, subi a correntinha, voltei. Aí, aqui eu vou dar outro ponto baixo de novo aqui no espaço da correntinha, ó. Pronto. E aqui vou seguindo com ponto baixo em cada ponto de base, ó. Em cada ponto de base, um ponto baixo. Ó. Aí, fica assim, veja, ó. Fica bem firme a alça, não corre o risco de soltar, né? E fica bem harmonioso, tá vendo? Aqui no meio também, veja, ó, ficou perfeito. Fiz o ponto de baixo e passei pra cá, ó. E vou fazer aqui na volta toda, tá? Aí, eu vou fazer aqui. Quando chegar aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô querendo passar aqui, não sei se eu vou pra passar nela toda ou se eu dou um detalhe aqui pra descer logo. Se eu for mudar, eu falo pra vocês. Mas, por enquanto, vou descer aqui nesse meu acabamento só de ponto baixo. Pronto, pessoal, ó. Dei a volta todinha aqui na faixa, ó. Depois que eu fiz aqui o cordão, ó. Ponto baixo na faixa todinha, tá vendo, ó? Aí, cheguei aqui na frente novamente. Aí, aqui a gente vai fazer diferente. Não vou fazer em pontos baixos. Eu vou fazer em ponto baixíssimo. Ó, fiz o último ponto baixo aqui. Vou fazer em ponto baixíssimo em cada ponto de base, ó. Ponto baixíssimo. Em cada ponto de base, um ponto baixíssimo. Ó. Passando por cada ponto alto desse, ó, vai ficando assim. Estão vendo, ó? Bem na pontinha, ó. Ponto baixíssimo em cada ponto de base e vou fazer até a outra ponta dessa forma, ó. Vai ficar assim, estão vendo? Aqui ponto baixo e aqui ponto baixíssimo, para ele dar esse efeitozinho aqui e prender até essa parte aqui, né? Porque ela fica frouxa, fica assim, ó, com elasticidade. E com o ponto baixíssimo, ela prende um pouco, ó, certo? Então, eu vou fazer aqui até o final, até chegar aqui, vou dar a volta nele todinho, encerrar aqui, aí a gente encerra a nossa peça, tá bom? Pronto, pessoal, aqui finalizei, olha, veja aqui, eu finalizei aqui o acabamento, né, que a gente fez da alça, dessa parte aqui da frente, como eu falei pra vocês, olha. Eu fiz tudo em ponto baixo, olha como ficou lindo. Aqui a parte de trás, olha como
como ficou perfeito, ficou lindo aqui o lacinho, ó. O nozinho que a gente dá nas costas. Estão vendo? Aí aqui, essa parte aqui da amarração, né? Que pode ser feito no pescoço. A pessoa vai ter duas opções. A pessoa tem duas opções. Ou amarra no pescoço, né? Ou ela pode colocar aqui, ó. Prender aqui. Por isso que eu fiz grande. 150 correntinhas, né? E aí, a pessoa pode colocar aqui, ó. Prender aqui, porque tem um espaçozinho aqui, ó. E dá pra pessoa dar um nozinho aqui, prender aqui, ó. Nas costas, ó. Ou amarrar no pescoço, como eu falei pra vocês. Deixa eu botar aqui mais ou menos na altura, né, ó. Ó como fica. Tem duas opções. Aí, você pode botar a ponteira, você pode botar a ponteirazinha aqui, bota a ponteira e dá um nozinho pra ficar arrematado aqui na pontinha, ó. É porque eu não tenho uma ponteira aqui. Mas pode ser feita desse jeito, ó. Que aí a pessoa pode prender nas costas, ou se ela quiser, pode prender aqui no pescoço. E aqui, gente, eu não vou fazer, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Não vou botar o bojo e nem vou fazer o forro. Em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como que eu prendo o forro e como eu coloco o bojo nesse top, tá? Mas ficou lindo, ficou perfeito. Olha, tá? E aqui finalizei a nossa peça, tá certo? Aí eu vou fazer um outro vídeo pra gente mostrar pra vocês como que eu boto o forro ou o bojo, tá certo, gente? Pronto, finalizada a nossa peça, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Tchau, gente, até a próxima aula.